Fala paramétricos, tudo bom? Na aula de hoje eu vou ensinar para vocês como é que a gente consegue ter um grid ou um padrão geométrico em linhas e curvas e como é que a gente pode pegar esse grid e mapear em algum tipo de superfície, seja ela reta ou orgânica ou qualquer tipo de superfície, tá bom? Então assim, ó, já aproveita, já te inscreve aqui no canal, ativa as notificações, nos segue no Instagram, oficina.paramétrica, que lá a gente está postando muito conteúdo legal e todos os vídeos e chamadas a gente está botando lá também, tá? Então vamos lá, vamos começar a aula. Beleza, então. Aqui, Rhino e Grasshopper aberto. Vamos começar. Eu tinha falado que funciona com qualquer tipo de grid, tá? E o próprio Grasshopper já tem ferramentas para construção de grid, tá? Vamos ver aqui, ó. Aqui na aba em cima de vetor, tem aqui, ó, uma subaba chamada grid. E a gente tem alguns tipos de grid. Grid hexagonal, radial, retangular, quadrado e triangular, tá? Eu vou pegar, nesse exercício, vou fazer o hexagonal, mas ele funciona com qualquer um que está disponível aqui, tá bom? Então vamos lá. Vou pegar aqui o componente, então, hexagonal. E ele já cria um grid aqui padrão de quando tu pega o componente, tá? Vamos dar uma olhadinha, então, nesse componente. O que acontece? O que ele pede aqui, ó? Ele pede um plano, um ponto, que é onde ele vai começar a fazer esse grid. Pode ser o plano XY, que é o chão, digamos assim, pode ser o XZ, que daí seria uma parede, enfim, é o plano de onde é que ele vai começar a fazer esse grid, tá? Onde é que vai ser o plano desse grid. O S é o size, qual que é o tamanho desses hexágonos aqui no meu grid, tá? O que eu vou fazer? Vou vir aqui então, vou pegar um slider, que eu quero modificar o tamanho deles. Vou entrar no slider, fazer o seguinte, nenhum, zero depois a vírgula, o mínimo eu vou deixar 1, não pode ter zero, obviamente. E eu vou deixar o máximo 15. Vou dar um OK. E agora eu vou pegar esse meu slider e vou botar no tamanho, no S. E agora, se eu vier aqui e mudar, ó, ele vai aumentando o tamanho desses meus hexágonos. Tá bom? Eu vou deixar aqui no 2. Depois ele tem aqui, ó, extensão em X e extensão em Y. Quantas repetições ele vai ter no X e no Y? Mesma coisa, vou pegar um slider aqui em cima. Eu vou editar ele, nenhum zero depois a vírgula, mínimo 1 e o máximo eu vou botar 10. Vou fazer o seguinte, o máximo eu vou botar 15, tá? Vamos botar 15. Ok. E agora eu vou copiar então esse slider duas vezes, porque é em X e em Y, Ctrl C, Ctrl V. E eu vou ligar aqui, ó, X, Y. Agora, obviamente, ele ficou com um só, porque eu só tenho uma extensão em X e Y, mas agora eu vou alterar aqui, ó. Em X eu vou querer 11, em Y eu vou querer 10. Aqui, ó. Agora a gente tem esse grid, a gente consegue alterar o tamanho dele e também a extensão. Beleza. Básico pra gente começar esse exercício, tá? Vamos lá, então. Próximo passo, o que eu quero fazer? Eu não quero que esse grid aqui ele seja basicamente só essas linhas, tá? Eu quero que ele tenha também um vazado no meio. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá, desenhar aqui um hexágono. E olha só, isso aqui é como se ele tivesse só linhas, tá? Eu quero criar uma superfície. Só que eu também não quero fazer uma superfície inteira desse hexágono. Eu quero criar como se fossem umas placas perfuradas, tá? O que eu quero fazer? Quero pegar então essas minhas linhas dos hexágonos e eu quero que elas tenham aqui um offset, tá? Então eu tenho que dar um offset para dentro e depois eu vou juntar essas minhas duas linhas para criar uma superfície entre elas. Aí a gente tem então a nossa superfície aqui no meio, que a gente pode depois escolher qual é o tamanho dela, e a gente tem esse vazado aqui no meio do hexágono, tá? Vamos então por passos. Primeira coisa, eu quero então fazer esse offset da minha superfície. O que eu vou fazer? Eu posso usar o offset como eu falei, tá? Se vocês querem usar tamanhos para isso, mas eu vou usar por enquanto o escala, tá? Porque agora por enquanto para mim o tamanho não importa muito. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou usar então o scale, tá? Estou aqui com o meu scale. O que ele pede? Ele pede a geometria, que vai sofrer a escala. Ele pede o centro de escala, qual que é o ponto que ele vai começar a fazer a escala. E ele também pede o fator, que é um fator em porcentagem de 0 até 1, tá? Vamos lá então. Que geometria eu quero modificar? Vai ser então as minhas células, meus hexágonos. E olha só, ele meio que dá um offset de todo o grid, tá?
todo o grid, mas eu quero que seja individualmente cada hexágono. O que a gente faz? Olha só, isso acontece porque eu estou usando um ponto aqui, ó, que é o ponto de origem. Então ele vai pegar todo esse grid e vai dar uma escala nele inteiro. Eu quero que seja para cada um desses hexágonos, então eu tenho que saber qual que é o ponto central de cada um desses hexágonos. Como é que eu descubro isso? Tem um componente chamado área. Esse aqui, ó. Tá? Se a gente colocar uma geometria aqui no input, que é o que ele pede, ele vai nos dar o valor numérico e ele também vai me dar aqui, ó, o centroide, que é o ponto central daquela geometria. E é isso que eu preciso de cada um desses hexágonos. Tá bom? Então olha só, vou pegar então o meu centroide e botar aqui no centro de escala. Agora sim, ó, ficou corretinho, ele deu a escala, né? Ele deu esse offset, digamos assim, para dentro. E agora o fator aqui é um fator em porcentagem, então ele é de 0 até 1, tá? Olha só, vou pegar o meu slider aqui, o padrão ele já me serve, que ele vai de 0 até 1. E eu vou ligar ele no meu fator. E agora olha só, se eu vier aqui e ficar mudando o meu slider, ele vai dar essa escala. E o que eu falo que é em porcentagem, tá? Esse valor aqui, ele é sempre em base de 100. Basicamente, então, esse 0,8 é 80%, 0,5 é 50%, 0,10 é 10% da escala, do valor. Tá? Do valor de escala, desculpa. Então, quer dizer, o que eu quero dizer com isso? 0,8, o valor que vai ser o da escala é 0,8 ou 80% do valor original que eu tinha das minhas células hexagonais. Tá? Já agora ficou um pouquinho melhor. Então, é isso. Dá para usar mais do que um? Dá. Por exemplo, vou pegar aqui um slider e eu só vou trocar aqui, ó, de 1 eu vou botar 2. E eu vou substituir aqui no meu F. E agora, ele também dá escala, só que ele vai para fora, tá? Ele também faz em outro tamanho. Então aqui seria 1.3 é 130%. 1.6, 160%. Vamos usar então o de 0 para 1 aqui, que é o que a gente precisa exatamente. E eu vou deixar aqui nos 0.85, 85%, tá? Beleza, fizemos isso. O que a gente tem que fazer agora, tá? A gente tem o nosso grid. Eu quero juntar o meu grid original, que eu tenho aqui, com as curvas que eu dei a escala. Como é que a gente consegue juntar essas informações? Muito simples, tá? Vamos vir aqui, ó, e pegar o componente curve, tá? O que ele vai fazer? O que o curve vai fazer? Se eu pegar aqui e juntar o meu grid original com o meu grid da escala, com um shift aqui, ó, ele vai organizar essas listas, tá? Antes a gente tinha aqui, ó, 10 valores e 10 valores aqui e aqui. Agora ele juntou as listas em 20. Então, basicamente, eu tenho meus 10 valores originais com os outros 10 valores originais e agora ele agrupou de 20 em 20, tá? Isso é um pouquinho complicado de entender porque a gente está falando de data matching aqui no Grasshopper, tá? Mas não se preocupem, só vamos seguir os passos. Tem um outro detalhe também muito importante, tá? Para que isso dê certo. O que a gente tem que fazer? Também falando sobre data matching. Vamos bem rapidinho com isso, tá? A gente tem que vir aqui, ó, no meu grid original, no Output C, botão direito e dar um Graft. E também botão direito e dar um Simplify, tá? Agora ele alterou como as listas, a estrutura das listas do Grasshopper estão sendo lidas dentro do Grasshopper, tá? Não se preocupem, só vamos seguir os passos. E a gente tem que fazer isso também no nosso Scale. Vamos lá então, Graft e Simplify. Beleza, agora olha só, a gente tem então todos esses hexágonos que a gente tinha aqui no começo e os que estão aqui no Scale. Só que agora eles estão agrupados de 2 em 2, então tu vai ter a tua célula hexagonal, a original, e a com escala na mesma lista, no mesmo grupo, tá? De 2 em 2. Beleza, então, a gente juntou. Agora, vamos pegar então, deixa eu apagar aqui o área, pra gente não ter esses pontos aqui. Beleza, nosso grid aqui certinho. O que a gente tem que fazer agora, tá? A gente tem que pegar então esse grid e mapear em alguma superfície. Antes disso eu vou fazer a superfície, a gente não fez ela ainda. Vou vir aqui então no meu Rhino, na ferramenta de criar superfícies, tá? E eu vou selecionar essa daqui, ó, superfície de vértice até um vértice, vértices contrários, tá? De um ponto até outro. Vamos clicar aqui, ó, vou pegar desse até
aqui. Tá? Ele fez um retângulo, uma superfície retangular. Vou mudar o modo de exibição, vou botar no Shaded para a gente conseguir ver essa superfície. E agora eu vou alterar ela só um pouquinho, tá? Não vou fazer grandes alterações. Vou clicar nela, vou vir aqui no comando Show Objects Control Points, eu vou clicar nele e agora ele me dá esses pontos aqui de controle da superfície, tá? Eu vou pegar aqui, ó, os que estão nos opostos, esses dois aqui na diagonal, e com o Gumball aqui embaixo, Gumball, eu vou mover eles para cima. Beleza, tá? Só vou fazer essa modificação na superfície, não vou modificar ela mais nada. Temos a nossa superfície, o que a gente tem que fazer agora? Vamos pegar então e trazer essa superfície para o Grasshopper. Como é que a gente traz? Vamos pegar então o Surface, esse aqui, botão direito, Set One Surface. A gente escolhe a superfície que a gente quer trazer para o Grasshopper, no Rhino, pronto, já está no Grasshopper. Eu vim aqui no Rhino e dar um hide na superfície para a gente não se embolar. E agora ela está aqui, ó. Beleza, nossa superfície está aqui. Como é que a gente mapeia agora então essas linhas, esse grid, nessa superfície que a gente criou? Tem um componente chamado Map to Surface. Esse aqui, ó. Tá? O que ele vai fazer? Ele vai pegar essas linhas, essas curvas, e ele vai mapear numa superfície. É bem simples, tá? Mas a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado na hora de fazer isso. Vou mostrar para vocês. O que ele pede? Primeira coisa, as curvas vão ser mapeadas, tá? Vão ser as curvas aqui do grid que a gente juntou, que a gente fez aqui a alteração na árvore de dados, e a gente vai usar essas aqui. O que ele pede depois? Source, tá? O que é o source? É uma superfície base para ele conseguir ler esse grid, tá? Porque depois no target é quando ele vai pegar a superfície e mapear na outra. O que vai acontecer? Vamos lá, Surface. A gente precisa de uma superfície base então para ele conseguir ler esse grid e depois botar na superfície que a gente quer. Como é que a gente faz isso? Eu vou usar um componente, tá? Que a gente já usou, mas a gente vai meio que dar uma mentidinha assim pro Grasshopper, tá? A gente vai ter que dar uma contornada de como é que ele vai ler essa superfície. Vou mostrar para vocês. O componente é o Bounding Box, tá? A gente já falou sobre ele em alguns outros vídeos, tá? Como por exemplo no Boxmorph. E o que ele faz? Ele basicamente cria um invólucro dentro de uma geometria, tá? Ele pega todos os limites e ele cria uma caixa delimitadora nessa geometria. Só que obviamente tu vai pensar, pô, tem que ser em 3D, né? Tem que ser um sólido ou alguma coisa do tipo. Aí que vem o detalhe, nem sempre precisa, tá? Eu vou mostrar pra vocês. A gente precisa então de uma superfície base e eu tenho o meu grid original. Se eu ligar então o grid original no meu Bounding Box, tá? O que ele está fazendo? Ele vai dividir cada uma dessas células aqui, tá? Com a sua caixa delimitadora. A gente tem que vir aqui, ó, botão direito, Union Box. E, mais do que isso, a gente tem que vir aqui também, ó, no input C, que é a geometria que ele vai fazer esse invólucro, botão direito, Flatten. Agora olha só, ele criou uma superfície, tá? Só que se a gente pegar aqui o painel e dar uma analisada, no output aqui B, o que é o output B? É uma caixa, tá? Só que obviamente isso aqui não é uma caixa, é uma superfície, mas vamos dar uma lida aqui no painel. É um flat box, tá? O que ele está fazendo? Ele está lendo esse grid como uma caixa, só que é uma caixa planificada, achatada. Imagina que é uma caixa, só que ela não tem valores de altura. Ela é só uma superfície, tá? O valor de altura dela é 0, ela não tem altura. Porque a gente está mexendo com um grid plano, tá? Então assim, esse flat box a gente pode usar como uma superfície. Então assim, é uma maneira muito legal de como é que a gente consegue retirar uma informação, não da maneira correta, digamos assim, mas a gente pode ter um outro tipo de ferramenta para retirar uma superfície, tá? Usando o Bounding Box. Então beleza, a gente tem esse nosso flat box, que nada mais é que uma superfície ou uma caixa que não tem altura, e ela que delimita esse grid inteiro, tá? Então essa superfície vai ser o source, vai ser a superfície base, para ele conseguir ler esse grid para depois aplicar na superfície que a gente trouxe aqui do Rhino. Vamos fazer isso então, vamos lá. Primeira coisa, ele pede o quê? As curvas para mapear. Vamos pegar então nossas curvas e botar aqui. Então a gente vai pegar aqui a nossa superfície base, que vai ser o source, no Bounding Box aqui. Vamos ligar no source. E agora qual que é o alvo? Onde é que a gente quer mapear esse grid?
na nossa superfície. Então esse aqui vai ser o target, a superfície que vai sofrer essa ação de ser mapeada. Vamos trazer aqui para o target. E agora olha só, o grid que estava plano, agora ele foi mapeado nessa nossa superfície. Tá, eu vou desligar aqui só o bounding box, eu vou desligar aqui. Eu vou desligar o scale e o grid também. A gente já trouxe ele aqui nas curvas. E agora a gente conseguiu mapear então essas nossas linhas que estavam planas por uma superfície. Sinceramente seria muito difícil tentar fazer isso aqui, sei lá, no CAD ou algum tipo de programa, tá? Mas a gente tem aqui uma opção muito legal de como é que a gente consegue pegar um grid e botar numa superfície. Agora, só pra gente finalizar, eu quero criar entre essas linhas aqui um sólido, tá? Um plano, pra gente aí de fato ter essas placas, como eu tinha falado. Vamos vir então, ó, loft, e vamos ligar então aqui, ó, as curvas que a gente mapeou no nosso loft. Deixa ele pensar um pouco. Aí, ó, criou a nossa superfície. Ó, são superfícies aqui agora, certo? E aquela coisa também, ó, a gente pode mudar alguns valores aqui no começo. Vamos lá, eu quero mudar o tamanho, esse size. Vamos vir aqui, eu quero botar 3. Olha só, ele não mudou, exatamente, ele não mudou. Por quê? Porque o tamanho ele não importa, tá? No grid aqui a gente pode vir e botar um tamanho para a gente fazer um outro tipo de exercício. Que a gente precisa daí ter esse tamanho bem definido. Nesse caso ele não importa porque ele meio que tem que achatar toda aquela superfície que a gente tinha de base do grid para uma superfície nova. Então o tamanho aqui ele não vai alterar. Mas a gente consegue alterar o tamanho aqui, no Extent X e no Y. Vamos fazer o seguinte, ó. No X eu vou botar 6 e no Y eu vou botar, vamos ver, 4. Vamos ver como é que fica. Ó, ele mapeou agora. Agora sim o tamanho mudou. Certo? O tamanho mudou, porque agora a gente tem um grid bem pequeno e ele tem que esticar toda essa superfície e esse grid para caber naquela superfície alvo que a gente tem que mapear aquele grid que a gente criou. Tá? Conseguiram entender isso? O tamanho só vai mudar nas extensões X e Y. Porque, como eu falei, um grid pequeno, ele vai ter que então se esticar para caber naquela superfície. Vamos vir aqui, ó, 4. Vamos botar, qual que é o valor máximo que eu tinha colocado? Tinha colocado 15. Vamos botar então 15 por 6 aqui, eu vou botar 8. Ó, o tamanho mudou. A gente tinha antes uns hexágonos bem grandes, agora a gente está com eles bem menores. Só mudando na extensão, tá? Então assim, o tamanho a gente usou ele só para a gente conseguir visualizar aqui o grid. Porque depois ele meio que não importa, tá? E também a gente consegue mudar o scale, o offset que eu tinha dito, só que a gente está usando o scale. Eu tinha botado aqui 80%, eu vou botar então 40%. Ó, ele modificou aqui na minha superfície. Deixa eu botar de novo para 85, eu acho. Isso aí. E, de novo, lembrando, isso aqui funciona para qualquer tipo de grid que eu estou usando aqui dentro do Grasshopper, tá? Por exemplo, vou mostrar aqui rapidinho, tá? Vou pegar um grid aqui, o triangular. Vamos ver se ele consegue fazer. Mesmas coisas, ó. O plano, ele pede o tamanho, que não vai nos importar. Depois a extensão em X e Y. O que eu vou fazer? Eu vou copiar, então, só aqui as extensões. Ctrl C, Ctrl V. E eu vou botar aqui, ó. X e Y. Só vou dar uma apagadinha aqui, rapidinho, pra gente conseguir visualizar. Ó, tem o meu grid aqui, o triangular. Agora eu vou substituir as conexões, pegar todos esses fios que estão saindo do meu grid hexagonal e eu vou botar no meu triangular. Como é que a gente faz isso? Shift Ctrl, pega aqui no output, ó, seleciona todos eles e agora a gente leva aqui para o C. Só que olha só, deu um problema, obviamente deu um problema. Por quê? Aqui ó, a gente tinha dado um Graft e um Simplify. A gente tem que vir aqui de novo, ó, Graft e Simplify. E agora olha só, criou o grid, triangular agora. Vou mudar aqui ó, a extensão, vou botar 15 também. Ó, temos agora então nosso outro grid. Então ele funciona para esses grids que estão aqui
no Grasshopper, qualquer um. Só tenham esse cuidado do Graft e do Simplify aqui no começo. Então tá, essa aqui foi a aula de hoje, tá? Eu acho que essa maneira de como é que a gente consegue fazer esse grid plano e mapear uma superfície, eu acho que ela é muito interessante. A gente consegue chegar em resultados assim, ó, muito bons e vai facilitar um trabalho muito grande. Porque depois vocês podem transformar isso numa cobertura, numa fachada, pode ser uma paginação de piso, vocês podem criar o que vocês quiserem, tá? E ela é muito simples. Alguns componentes aqui a gente já consegue um resultado bem legal, tá? Então assim, ó, se tu gostou da aula, de novo, se inscreve, ativa as notificações. A gente está aqui fazendo conteúdo toda semana, toda semana, desculpa. A gente está fazendo conteúdo novo, aulas novas, umas coisas muito interessantes, tá? Não esquece também de comentar aqui embaixo, comenta. Põe a tua dúvida, a sugestão, o que tu quer aprender, eu não entendi isso aqui direito, a gente vai tentar responder todo mundo, tá? E sanar todas as dúvidas que vocês tiverem. E, de novo, Instagram, oficina.paramétrica, os conteúdos a gente está botando tudo lá para vocês não se esquecerem de vir aqui no nosso YouTube, tá? Então é isso, até mais.